Bom, boa noite a todos. Vamos começar hoje nosso último Oncologia em Debate do ano de 2023. É, Hoje, novamente, eu gostaria de começar agradecendo a presença do Bernardo, da Silvana, que são parceiros aí de longa data, acho que todo mundo conhece. Eu agradecer quem já entrou, quem está entrando, pela participar com a gente dessa jornada desde o início da pandemia até agora. Vou compartilhar aqui a minha tela. Então, hoje, na verdade, a gente vai falar sobre os melhores trabalhos publicados em 2023, da parte de urologia, da área da radioterapia e, obviamente, da oncologia clínica, relacionados, obviamente, à uro-oncologia. E antes da gente começar a falar um pouquinho sobre os artigos e os trabalhos científicos, gostaria de agradecer o apoio desse ano das telas, da Bayer, da Ipsen, da MSD e da AstraZeneca, sem os quais a gente não teria conseguido fazer ter todos esses nossos encontros. Acho que a gente podia começar, Bernardo, não sei se você quer começar com você, a sua apresentação dos melhores Claro, trabalhos. Cada um de claro. nós vai apresentar dois, três trabalhos, os mais importantes de cada área, e vamos ver o que cada um trouxe aí, para a gente aprender, relembrar, né, um pouquinho do que foi o ano de 2023 em termos científicos para todos nós. Bernardo, por favor. Acho que o Cláudio já apresentou, a gente vai tentar fazer um resumo aí do que aconteceu de melhor em 2023. Eu confesso que eu dei uma pequena roubadinha e, em vez dos trabalhos publicados, eu peguei os trabalhos apresentados, porque a gente não teve, pelo menos, grandes trabalhos publicados esse ano, alguma coisa que foi apresentada ano passado e saiu no comecinho do ano, mas nada muito relevante em termos de paper publicado, né? Mas como saíram alguns estudos importantes nos congressos que a gente participou, alguns a gente até já discutiu aqui. Acho que vale mais a pena fazer essa atualização das apresentações. Então, eu vou apresentar três estudos, mas dois, é basicamente um estudo que é dividido em alguns braços, né? Então, que é esse primeiro estudo, que é o PACE, que é um estudo que eu vou mostrar que foi apresentado tanto na ASCO-GU, acho que a Silvana estava lá e viu, quanto na Astro agora que eu estava também de radioterapia. Para quem nunca ouviu falar, o PACE é um estudo em inglês de radioterapia, que tem três subdivisões do estudo, né, que eles estão avaliando em diversos cenários o uso, principalmente de SBRT, que é aquela radioterapia mais curta e mais hipofracionada possível, né, em 5 frações. Esse estudo saiu duas partes importantes esse ano, que é o PSA e o B, que eu vou mostrar. O primeiro foi o PSA NASCO-GU, que comparou com cirurgia, e o segundo foi o PACE-B, que comparou radioterapia, vamos chamar de standard, né, que é convencional ou hipofracionada moderada, com SBRT. Então, se a gente for no Google lá digitar radioterapia 2023 próstata, um dos estudos principais que vai sair em diversos mídias direcionadas, ou até mídia leiga, jornais, etc., vai aparecer esse estudo como um dos principais. E eles têm o braço, o PACE-C, que está andando, já acabou o recrutamento, estão esperando maturar os dados. Acho que em 2 anos no máximo deve estar saindo esse estudo, que é já num cenário de mais alto risco, né? Então é a mesma avaliação de radioterapia versus SBRT num cenário de mais alto risco com bloqueio hormonal que a gente não tem. Então, primeira parte do A, rapidamente. O A é um braço menor aí do estudo, com 123 pacientes, tanto o A quanto o B, basicamente pacientes de risco intermediário, você vê que aqui 90% de risco intermediário, então eles tinham PSA menor que 20, todos tinham ressonância, todos não tinham bloqueio hormonal, e era um Gleason 3 mais 4 na grande maioria. Talvez uma das fraquezas do estudo nessa fase é que não incluía nenhum tipo de estadiamento mais complexo, mas para essa população de risco intermediário, a gente sabe que o PET não acrescenta muito, talvez para o braço C faça falta no futuro. E eles eram randomizados para cirurgia no PSA versus SBRT em 5 frações com essa dose aqui de 36,25, mas no estudo eles aumentam a dose dentro da próstata para 40 Gray, então tem uma certa diferença aí. E nesse PSA, os endpoints primários eram incontinência urinária, que eles calculavam pelo número de PEDs por dia em 2 anos, e alterações gastrointestinais eram os dois primários. E os secundários, toxicidade, reporte
Patient Report Outcomes, falha bioquímica, Disease-Free Survival, Overall Survival foi avaliado, tá? Então, só para relembrar aqui as características, né? Então, basicamente, pacientes de risco intermediário favorável. E aqui o cálculo da amostra de incontinência, né? Que isso é uma questão discutível. O Claudio vai xingar depois do estudo falando que eles não sabem operar. A gente vai discutir bastante, porque realmente são números diferentes, vocês vão ver. Mas eles calcularam uma expectativa aí, de 15% de incontinência urinária, pelo menos o uso de um pad por dia, e 4% com rádio, que são números talvez médios da literatura, e calcularam uma amostra de 80%, com 5% do alfa-B caudado, dá 234 pacientes, tá? E recrutou bem, acho que talvez na parte da pandemia aqui ajudou bastante a rádio, a cirurgia foi mais limitada. Então, estudo em inglês, 10 centros, tanto em todos os braços, né? Então, é um estudo diferente. E aqui os resultados, né? Então, o primeiro resultado, o endpoint primário era a incontinência em 2 anos, que foi uma diferença bastante significativa, né? Então, aqui, o Claudio vai criticar bastante depois, mas eu concordo que é um número extremamente elevado, 46,8% de incontinência, de ter algum escape urinário em 2 anos, o SBRT próximo do que a gente sabe, aí 4%, né, que é quase o número que a população normal acaba tendo. E ao longo do tempo isso se mostrou meio que contínuo, no começo um pouco maior, depois foi estabilizando, mas é um número relativamente alto, maior do que a literatura, mas infelizmente é um estudo de fase 3 grande em inglês, talvez eles vão rever lá o conceito cirúrgico na Inglaterra. O segundo é a parte intestinal, que seria o lado desfavorável para a radioterapia. Teve uma diferença significativa entre os grupos, né, que é avaliado por é, o EPIC, né, que eles usam, que é aquele questionário de toxicidades, mas diferente da incontinência, aqui a diferença é um pouco menor, ou seja, existe a diferença, depois vocês vão ver nos gráficos, mas essa diferença basicamente é em toxicidades bem aceitáveis, assim, leves, né? Então, a gente sabe de todos os estudos de radioterapia que tem mais complicações gastrointestinais do que cirurgia, mas com números bastante aceitáveis. E aqui a parte já de desfechos secundários, a parte de disfunção sexual, a cirurgia com algo, um score aqui de 30 versus 57, então aqui quanto maior, melhor. A gente vê que a rádio tem uma disfunção, mas depois ela acaba estabilizando, e a cirurgia, lógico, quem acaba tendo alguma lesão de nervo, fica impotente, isso dificilmente vai reverter depois. Isso não é ideal de fazer, né? A gente comparar, mas os EPICs são bem similares com o do Protect, né? Que a gente viu os dados atualizados esse ano, é um estudo que vale a pena ler, mas tinha os dados de toxicidade do Protect, então não são muito diferentes, né? Então, incontinência é parecida, se a gente olhar aqui que está invertido, né? Então, a cirurgia com um número bem maior. E a questão intestinal, você vê que tem realmente uma piora, mas uma piora que eu acho aceitável, assim, discreta para radioterapia, e aqui a mesma coisa no Protect, tem essa leve piora. Então, eu acho que, lógico, esses números talvez não sejam a realidade de cirurgiões muito bem treinados e capacitados, mas talvez de uma maneira prática, geral, assim, de um país grande, isso possa ser uma realidade, infelizmente, tá? E a toxicidades mais graves, assim, grau 2 ou 3 muito baixo em todos os braços, tanto para cirurgia quanto radioterapia, você vê que não chega a 10%, isso basicamente toxicidade de grau 2, grau 3 é muito baixo ou desprezível. E eles concluem que a radioterapia tem piores sintomas intestinais e toxicidades bastante aceitáveis nos dois braços, e a cirurgia tem mais incontinência e complicações sexuais. A gente já sabia de outros estudos como o Protect, mas é que o número desse estudo foi um pouco mais elevado do que a média. Já o PCB, a gente até discutiu isso relativamente recente, porque foi apresentado agora no Congresso em outubro. É o braço que comparou duas formas de radioterapia, justamente para tentar dizer que é padrão, né? Lá no PCI a gente não tem dados de desfecho, porque esses dados ainda estão maturando, então a gente não pode dizer que um é melhor do que o outro, apenas os efeitos colaterais, mas a gente pode dizer que os dois braços aqui de radioterapia são similares, né? Tanto esquemas em 20 frações, que são mais usados hoje em dia, ou esquemas antigos em 39 frações, que foi essa randomização e mesmo a população aqui de pacientes, só que um N aqui já um pouco maior.
Então, de novo, o risco intermediário predominando, 90%. O desfecho em 5 anos aqui de falha bioquímica é totalmente equivalente, né? Então, você vê que é um estudo de não inferioridade, eles são realmente não inferiores. E as toxicidades são muito baixas, né? Então, esse estudo tinha sido apresentado há um ano e pouco atrás, só a parte de toxicidade, e a longo prazo eles tinham uma pior toxicidade grau 2 gastrointestinal, mas na atualização isso se perdeu. Então, com mais eventos aí, a gente não teve diferença em toxicidade. O que a gente sabe é o que acontece na prática, que a toxicidade dos tratamentos mais curtos acabam aparecendo um pouco mais cedo e vão embora um pouco mais cedo, mas os efeitos colaterais mais severos são muito baixos. O interessante é que o grau 3 é bem baixo, na ordem de 3, 4% de toxicidade grau 3, que é um número bastante aceitável. E por último, eu trouxe o PIS, né, também é outro estudo que se você dá um Google, esses dois estudos são os que mais aparecem hoje em dia. Ele foi apresentado na ASCO, né, na sessão de higiene urinário, e o PIS é um estudo de fase 3. Ele tem um desenho diferente aí, 2 por 2 fatorial, e uma parte do estudo já tinha sido apresentada previamente em 2021. Esse estudo, ele tem 4 braços aqui, randomizados 1 para 1, que é o que ele chama de Standard of Care, que basicamente bloqueia a terapia de deprivação androgênica e poderia ser associada ao docetaxel, porque ao longo do estudo a prática mudou. Um outro braço que é o mesmo Standard of Care mais a biraterona, e isso aqui já tinha sido apresentado com a vantagem para a biraterona e está publicado no Lancet ano passado. E aí saíram os 2 braços avaliando o papel da radioterapia no tratamento primário, e aqui são pacientes metastáticos de novo, né? Então, é o mesmo braço do Stampede, e, e basicamente todo mundo recebia DT, tinha uma boa performance, e eles eram randomizados para fazer essas avaliações de intensificação de tratamento com a abiraterona, com radioterapia, ou a soma, um tratamento tríplice aí dos 3, ADT, abiraterona e radioterapia. Aqui eles também fizeram aquelas subdivisões de baixo volume e alto volume, metade quase era, é, 43% era baixo volume, praticamente metade, e os pacientes eram bem divididos nos 2 braços. Outra coisa que é interessante também é o uso de docetaxel. Então, eles também estão equilibrados, né, porque isso aqui muda bastante a forma de interpretar, mas 60% em ambos os braços acabaram recebendo docetaxel. Aqui também as características dos pacientes de baixo volume, e esses pacientes também estavam bem equilibrados no estudo, e também basicamente metade, metade, que é 50% recebeu docetaxel, metade não, e a maioria tinha lesões ósseas, né, porque 81% tinham lesões ósseas. E o que o estudo mostrou, diferente um pouco do Stampede, ele não mostrou ganho de sobrevida global, mas ele mostrou, esse endpoint primário deles era que sobrevida livre de progressão radiográfica. Então, o que eles conseguiram mostrar é que a adição de radioterapia foi superior, então os pacientes tiveram menos eventos aí de falha sobrevida de progressão radiográfica. Nessa avaliação, eles conseguiram identificar separadamente o benefício de cada uma delas, eles fizeram uma análise de interação, e na sobrevida global não teve diferença, né? Aqui o que eles poderiam dizer é que a radioterapia, com ou sem radioterapia, não foi diferente. E outro desfecho secundário interessante foi a diminuição de eventos geniturinários, tanto na população de baixo volume quanto de alto volume. Então, aqui nas curvas dá para ver que a adição de radioterapia foi superior, então eles conseguiram evitar esses eventos, e gerou um certo burburinho por que isso reduziu, e o pessoal do estudo falou que diminuiu complicações obstrutivas, né? E aí, lá no estudo eles apresentam essa tabelinha aqui, que o que mais diminuiu foi ou a nova RTU ou uma nova radioterapia. Tem gente que questiona se essa nova radioterapia foi por obstrução ou não, isso não foi publicado ainda, a gente não tem esses dados, mas pela forma que foi discutido e apresentado, muito provavelmente era uma radioterapia com intenção de tratar complicações locais, né? Então, provavelmente a gente consegue diminuir complicações baseado nesse estudo aí francês do PC1. Mas está todo mundo aguardando a publicação para olhar justamente esses dados aqui, o que realmente significa isso. Em termos de toxicidade, não teve toxicidade grau 3, praticamente, né? Então, o que era preocupante se adicionar radioterapia no cenário de
paciente metastático, aumentaria a toxicidade grau 3 e não teve diferença, então você vê que hemorragia gastrointestinal ou hematoquesia é 1% só no grupo que fez radioterapia. Acho que acabou não saindo aqui, mas tinha mais um gráfico, o outro gráfico é uma sobrevida livre de castração, né, resistente, então acho que acabou cortando aqui, não sei por quê. Então, ele também teve um desfecho secundário, que foi que os pacientes que fizeram radioterapia ficaram mais tempo livre de castração. Então, os dois principais desfechos foi diminuição de eventos de complicações e um tempo maior para se tornar resistente à castração, além do desfecho primário, que era a sobrevida livre de progressão radiográfica. Então, é um estudo bastante comentado aí durante o ano e que provavelmente a publicação deve sair em breve. Então, eu trouxe esses estudos, acho que era só para a gente relembrar um pouco, deixa eu ver se compartilhar a tela aqui. Se quer comentar alguma coisa, discutir, ou quer passar para o próximo? Eu acho que Não, são estudos clássicos, né? Eu vou falar a parte cirúrgica, depois a Silvana comenta a parte oncológica. Aquele primeiro estudo, O A, né? o A, dele, o braço A, ele comparando prostatectomia versus radioterapia, é um estudo que não teve N, enfim, uma série de problemas, e realmente quando você pega o estudo inglês, o PROTECT, você vê que, mesmo em relação ao PROTECT, o número de PEDs que teve nesse estudo específico ficou acima, né? 44% do PROTECT, se você olhar no gráfico deles, deu 30 e poucos por cento, quer dizer, 30 e poucos por cento já não é muito bom, mas ok, não vou ficar discutindo aqui, 45%, quer dizer, 10% a mais, um terço a mais do que era o PROTECT. Ou seja, botaram um cego para operar lá. O problema da cirurgia, na verdade, é esse, né? É um processo artesanal demais, né? E, então, se você pegar o melhor cirurgião do mundo para fazer, é completamente diferente de alguém que está se formando agora, né? Mas, assim, duas dúvidas para eu tirar com você. Uma, você acha que isso reflete uma realidade, sei lá, populacional, por exemplo, Brasil, Inglaterra, um país de meio ou baixo desenvolvimento aí? Você acha que isso reflete uma realidade? Porque na prática a gente vê muito isso. Lógico que lá no CESP a gente não vê tanto assim, mas na rotina isso O acaba SESC vive bastante, até mais do que a média, mais Não, do que o meu mais consultório. que a média porque é um centro de treinamento, mas não é tão alto Sim. quanto a gente acha por aí. Então você acha que isso reflete a realidade, não? Então, eu ia continuar falando que, se por um lado tem a cirurgia feita aí de maneira muito artesanal e depende muito do cirurgião que está fazendo, da experiência dele, por outra, a radioterapia é um pouquinho menos artesanal, embora também seja artesanal, mas depende muito do equipamento. Então, se pega a Inglaterra com os equipamentos um pouco melhores do que, por exemplo, o Parque Nacional Brasileiro, né, eu duvido que os nossos resultados sejam tão bons assim, em termos de evitar complicação geral. É verdade, se você for pegar de uma maneira geral, não dá para comparar os cirurgiões. Sim. Acho que talvez aquele resultado geral dos cirurgiões de lá se reflita os resultados gerais daqui. Mas a verdade é que uma vez eu li um editorial do Vickers, do Scardino, enfim, na época ainda discutindo se devia ou não fazer screening para câncer de próstata. E eles falaram uma coisa que é muito clara, muito óbvia, né? Quem que deve fazer? Ele colocava, quem que deve fazer screening para câncer de próstata? Primeiro, quem vai se beneficiar do screening, quem tem sobrevida a longo prazo. Não adianta fazer screening em um cara que tem 80 anos de idade, né? Não tem sentido fazer isso. Uma vez que você tenha feito o screening em quem se beneficia, né, você vai tratar quem precisa ser tratado, né, eventualmente da forma que precisa ser tratado. Não adianta tratar o Gleason 6. 7% de tratamento de Gleason 6 ali também está errado. Era para ser zero na Inglaterra, né? O número não é legal. Na minha opinião, está errado. E, finalmente, para terminar, eles falam que, além de fazer o screening, quem merece fazer screening, quem tem sobrevida, tratar quem tem uma doença que merece ser tratada, o cirurgião ou o radioterapeuta, o local onde você vai tratar, precisa ser um cara que sabe o que está fazendo, porque senão você vai botar essas curvas lá para as cucuia e você vai ter um resultado aquém do ideal péssimo,
E aí não vai ser, não vou ser eu e você, Bernardo, que vamos conversar quem que faz o melhor tratamento, qual que é a melhor estratégia para o paciente. Quem vai vir é o epidemiologista, o clínico geral, falar que não devia ter tratado o paciente porque a gente transformou a vida do cara no inferno, né? Porque eu fiz uma cirurgia ruim ou porque a radioterapia foi de péssima qualidade e o resultado foi uma tragédia. Eu Então, na concordo. verdade, acho que o estudo mostra o que é óbvio, que incontinência urinária acontece mais em cirurgia do que em radioterapia, é óbvio. Acho que os números não são tão discrepantes assim quanto apareceu naquele estudo, embora possa ser num estudo mais geral, de cirurgiões com menos experiência. Assim como eu acredito que no Brasil, por exemplo, deva ter mais efeitos sobre o trato gastrointestinal do que aquele O estudo Brasil que não aqui faz é nem esse colocado. BRT, Nem faz esse SBRT, mas ainda que fizer, quer a dizer, se o cara maioria. tentar fazer qualquer coisa, vai ser uma tragédia, né? Eu dei aula no Enfim, Congresso mas é agora, isso. a gente tem nem 30% dos serviços no Brasil são capazes de fazer esse BRT, né? Então, Uma coisa vai felizmente, dar uma para você lá na realidade. H-Core e fazer com uma puta máquina, com quem sabe o Não, que tá sim. fazendo. A outra é mandar lá no meio do Brasil. É a mesma coisa que Aí, mandar pro cirurgião, e não. lá, quando eu tô lá, eu conversando com o paciente, eu não falo que ele vai ter 50% de risco de incontinência. É óbvio que eu não uso esses números. A gente usa uma realidade mais próxima, que 15, que 20, que é o que eles até estavam calculando num primeiro momento, né? Então é óbvio que se você quiser ser maldoso, você pode usar isso aí, mas na prática não é o que a gente faz, né? Mas a Quer rádio ver o também, número do aqui no Brasil, ICESP? é variável, né? O número do ICESP do trabalho randomizado entre prostatectomia aberta versus robótica. Aí inclui um pad, tá? Mas não vai subir muito mais se você colocar zero pad. O braço do robô, deu, depois de um ano, se não me engano, não chega a 5%. Vai ser publicado, tá, vai ser publicado no Journal of Urology. E o braço aberto não dá 8, 9%, com até um pad. Então, se você botar zero pad, talvez aumente um pouco, enfim, de incontinência, mas não é um número que É, chega porque nem esse perto estudo dos eles 30, dos consideraram um pad, 44. um ou mais pads eles já consideraram, né? Então, Isso, vai aumentar um pouco, mas não vai chegar nos 44, quer dizer, não vai sair de 5%, de 8% para não, 44. sim, vai ficar próximo do que a E, gente está. enfim, e o PICE, o último lá é aquela discussão de sempre, aquele grupo lá que teve muito menos complicação cirúrgica, complicação local, aquilo, né, viés gigantesco de quem não fez radioterapia prévia e depois meteram o raio em todo mundo porque estava Você fácil, era sabe muito que eu acho mais que não simples. é. Eu acho que não é. A gente vai ver na Bernardo, publicação. eu Eu questionei umas duvido, pessoas que duvido participaram que não seja. diariamente. Eu acho que não, porque tem a RTU ali no meio, né? Então, E não é só rádio. dá uma olhada na tabela. Pega a tabela, a parte de cima, lá, o catéter urinário, o urinary catheter. Não, eu É vi. quase igual. E por que você fez RTU e radioterapia local? Pra quê, cara? Sabe, É, a hematura é igual, o resto é tudo igual. Aí aparece. Depois nós vamos discutir o meu também. Eu vou falar a mesma coisa. Os caras inventam. Né? Tudo que você não randomizou, que você não cegou, tem viés. Tudo. Aí não dá pra você tirar uma conclusão séria. Mas desculpa, Silvana, agora você fala a sua parte oncológica. Desculpa. tá. Eu queria ver, assim, na apresentação desse estudo, que deve ter chovido, né, de pergunta em relação a essa quantidade de incontinência urinária, né, Bernardo, na cirurgia. Eu Porque assisti a apresentação lá na ASCO e não teve. é Ah, você tá impressionante. falando, tá falando da cirurgia, sim. Ele teve uma É, discussão como essa. Os números são altos. A questão é que reflete uma realidade. Eu sou de fase 3, né? Reflete uma realidade. É bom ou ruim, é o que acontece na prática, pelo menos lá na Inglaterra, esse estudo é o que acontece. Eu acho que no Brasil também acontece, eu acho que também acontece com radioterapias mal feitas, e isso é Concordo. muito variável. Então, na prática, assim, se você cair num lugar X que você não conhece e tal, esse número pode ser realmente próximo a isso. Mas também eles são bem rigorosos no que chamar o que que é incontinência, né? Então, tem toda uma questão de avaliação. O número é pequeno, apesar de significativamente positivo aí, do ponto de vista estatístico, mas é um estudo que questionável uma parte dele, né? Mas os dados ainda são. A gente quer saber os resultados de comparação de eficácia, que deve ser muito similar, né? A gente acredita que sim, né?
Bom, em relação ao PIS, né, só relembrando que esses pacientes que fizeram radioterapia eram pacientes de baixo volume de doença, tá, pessoal? Né, só enfatizando isso, né, não é todo Tiveram mundo. benefício, né? Todo mundo É, fez, mas os que exato. têm maior benefício é o Tanto que os dados apresentados foram os dados de baixo volume de doença, tá? Não adianta você pegar um paciente com muito volume de doença, com alto volume de doença, que nem tinha nesses estudos, e irradiar o primário, né? Que não Então, mas vai. nesse estudo, o alto volume teve benefício para os pacientes não terem essas complicações que a gente estava discutindo, eu e o Cláudio. Ali ele tem tanto para baixo volume quanto para alto volume, teve esse benefício secundário. Então, tem gente que argumenta, a própria comentadora lá do estudo, ela fala que em casos selecionados de alto volume, você pode considerar a radioterapia. Mas Mas é aquela assim, coisa, né? O é Gleason muito 10, questionável, né? é, é Questionável, eu questionável. acho. Mas Assim, imagina você pegar um paciente com alto volume, um monte de doença óssea e vai lá e irradia a próstata. Eu acho que não faz muito. Assim, seria eu para lembro evitar a que complicação, né? lembro desse comentário, mas não me parece algo que faça sentido para a prática, né? E em relação ao baixo volume, a gente já faz isso, né, Bi? Acho que a grande questão aí é a trimodalidade, né? Que é a novidade e tal, mas já faz a rádio para, né, baseado no Stampede. Né, há bastante tempo até, eu acho. Acho que agora o que é novidade, né, é que a gente mantém aí a terapia sistêmica junto para esses pacientes. Deu um conforto para essa população de mais privada que já vai fazer a biraterona, você pode ainda assim adicionar rádio, né? Apesar do benefício ir diminuindo. Tem toda uma questão, por que que diminui a sobrevida, mas se foi melhoria do tratamento sistêmico, se foi o N, se foi, tem várias discussões. A sobrevida do grupo controle é muito melhor no PIS do que no Stampede, né? Tem uma diferença aí de 20 meses a mais de um para o outro. Então, assim, mas a questão é que você ainda tem esse benefício extra de fazer uma radioterapia mesmo no uso de abiraterona, para quem fez até docetaxel também, né? Então, é isso que a gente faz. Mas no alto volume, realmente, não é para fazer para todo mundo. Acho que numa reunião clínica, aquele paciente com uma doença bulk gigante, pélvica, que você tem algum medo de complicação futura, talvez, né? Mas para todo mundo, não, né? Eu concordo. Bom, vamos passar para a próxima Maravilha. apresentação. Então, posso apresentar aqui, Silvana? Se eu fico para o final, ou você quer apresentar agora? Você Não, pode. manda, porque você sabe que você manda Primeiro, aqui. primeiro os cavalheiros. Não, você manda. Então, você fica para o prime time, para o final. Não, pode ir, vai, pode sentar. Então, vamos lá. Eu vou passar aqui. Então, eu vou apresentar rapidinho. São dois artigos que saíram. A gente já discutiu esses dois artigos esse ano. Assim, sinceramente, eu já parei de ler estudo retrospectivo na minha vida. Não perco mais meu tempo lendo estudo retrospectivo. Eu só leio estudo que mostra a evolução natural da doença, enfim, esse tipo de artigo. Quando eu falo de urologia, é claro, em várias coisas, às vezes eu vou ler alguma coisa específica sobre PET, PSMA, enfim, mas ou eu leio sobre alguma coisa que me mostra a evolução da doença, ou como a doença se comporta, ou eu vou ler estudo randomizado, estudo retrospectivo, falar que prostatectomia radical é pior, melhor do que radioterapia para tumor de alto risco, isso daí só quando eu for dar aula para encher o saco do Bernardo aqui na reunião. Mas fora isso, jamais, né, não paro, não perco meu tempo para falar sobre isso. Esses dois estudos são os dois grandes estudos, acho que acredito que saíram esse ano na literatura urológica, os dois publicados no New England, os dois randomizados. Não dá para ser cego, obviamente, não dá para cegar, mas são talvez os de maior impacto para nós urologistas, de uma forma geral. O primeiro deles é o Protect Study, que todo mundo conhece, a gente já conversou sobre ele no meio do ano. É o estudo que foi publicado já há alguns anos atrás e que teve atualização esse ano, com 15 anos de segmento mediano dos pacientes que faziam acompanhamento, monitorização, enfim, é um termo aí meio vago que o estudo deixou, cirurgia ou radioterapia para próstata. Não só para a gente ver aqui o desenho do estudo, como é que foi o flowchart do estudo, né? Foram 1.600 pacientes que foram randomizados, 550 mais ou menos para cada grupo. No final das contas, em 2015, com 10 anos, 550 analisados, e esses mesmos pacientes basicamente foram analisados agora com 15 anos em 2020, publicados agora em 2023.
O mais importante da gente lembrar é que esse estudo, e eles fizeram, nessa nova publicação, eles fizeram a análise de acordo com os critérios de D'Amico, com Capra, com o critério de inglês, agora me fugiu o nome, e a média aí ficou entre 66 e 70 e qualquer coisa por cento de doença de baixo risco, independente do critério que você utilize para classificar a doença desses pacientes. Então, basicamente, eles mostraram que o acompanhamento ativo é tranquilo para pacientes com doença de baixo risco. Tá? 70% dos pacientes tinham doença de baixo risco. Então, a gente tem aqui os resultados. Eu não vou ficar falando aqui os dados demográficos dos pacientes, isso era da publicação prévia, mas o importante é aquilo que eu falei, 70% de baixo risco. E o que a gente vê é que, primeira coisa que a gente encontra é que o endpoint primário, né, que é morte por câncer de próstata, não houve diferença entre os grupos. Tá? Todos eles cruzam a linha do 1 aí, não há diferença nenhuma entre fazer acompanhamento ou monitorização, a prostatectomia ou radioterapia. Por outras causas, a mesma coisa, morreram tudo a mesma coisa, não teve... Aliás, a mortalidade bem baixa, né? Se você for pegar aqui, ó, mortalidade por 1.000 pessoas ano, 2,2, 1,5, 2,1, uma mortalidade bastante reduzida em termos de câncer de próstata. O que muda, na verdade, é a doença metastática. Realmente você tem uma chance maior de metástase, né, ou redução de metástase, se você faz prostatectomia ou radioterapia, tratamento radical, você reduz aí em metade, pelo menos, o risco de metástase durante esse acompanhamento de 15 anos, e eles vão para 20. Né, eles deixam claro isso no estudo, que eles vão continuar seguindo esses doentes, mas ainda que a gente fique muito feliz com esse resultado, fala, nossa, nós urologistas, nós radioterapeutas, nós salvamos muita gente, a diferença realmente, em números absolutos, é bastante pequena. De qualquer forma, um resultado, reduz metástase realmente, reduz o uso de terapia de deprivação, ou de privação androgênica, não existe deprivação em português, é terapia de privação androgênica, se quiser ser correto o ponto de vista de português. Aprendi isso numa tese de doutorado de um colega lá do ICESP. E se você considerar aí um endpoint que é composto, né, de várias desses sub-endpoints, você ainda reduz ainda mais a progressão clínica desses pacientes em 65% dos casos tratando com radioterapia ou prostatectomia radical versus o acompanhamento apenas. Então, assim, ele tem um benefício tratar o tumor primário nesse grupo de pacientes, mesmo com um grupo grande aí de baixo risco, mas é um benefício que a gente vai ver em pacientes metastáticos. O interessante é que quando eles pegaram só os grupos de pacientes metastáticos, mesmo assim a mortalidade não teve diferença entre eles, ou pelo menos não foi encontrado. Obviamente o número é pequeno, enfim, é difícil de tirar grandes conclusões. Mas o fato é que foi pequeno. Veja o número de eventos, né, de morte por câncer de próstata, né? É muito, muito baixo. E aí eles comparam, tem uma tabela muito interessante de comparação aqui da sobrevida com 10 anos e com 15 anos, né, por câncer de próstata, sobrevida de câncer de próstata, 98, 96, 99, 97, 99, 97, ou seja, basicamente muito próximo aí dos 100%. Eles colocam outros dados quando você vai ler o estudo completo, né, que teve aí, os pacientes operados tiveram um upgrade de Gleason em torno de 30 e poucos por cento, enfim, teve T3, uma série de características negativas aí do ponto de vista patológico, mas embora o urologista adore mostrar isso daí, falar, tá vendo, ainda bem que a gente operou, o fato é que clinicamente não tem diferença entre os 3 grupos, ou seja, você ter lá a patologia ruim não significou grandes coisas em termos de mortalidade para o grupo tratamento ou o grupo acompanhamento. Tem realmente menos metástase, mas não teve diferença em termos de mortalidade. E aqui a curva só, o Kaplan-Meier de mortalidade por câncer de próstata e por sobrevida livre de metástase, que será um pouquinho melhor nessa questão da sobrevida livre de metástase, o tratamento radical, seja prostatectomia ou radioterapia. O Bernardo mostrou aí anteriormente uma derivada desse estudo, que é o questionário de qualidade de vida desses pacientes, e aí tem um estudo à parte, já foi publicado no passado, 2 vezes, um com pacientes
baseado na intenção de tratamento, nos pacientes tratados de acordo com o tratamento feito, mostrando aqueles dados que ele já comentou, que a cirurgia tem menos problemas gastrointestinais, mas tem mais incontinência do que a radioterapia e tem mais efeitos sobre a questão sexual. Tá bom? E aqui um dado muito interessante é que durante o acompanhamento desses pacientes, 60% com 15 anos tinham tratado a sua doença, tinham saído do grupo de acompanhamento ativo, ou ativo não, de monitorização ativa para tratamento radical, seja prostatectomia radical ou radioterapia, e que até agora, até o presente momento, nessa publicação, 25% somente dos pacientes que estavam em acompanhamento permaneciam em acompanhamento, ou seja, uma parte faleceu, uma parte foi tratada. De forma que isso também diminui um pouco o poder, obviamente, de diferenciação entre os grupos, mas mostra que é possível fazer o acompanhamento desses pacientes com uma certa segurança, sem aumentar a mortalidade. E a conclusão do estudo, finalmente, é que depois de um tempo mediano aí de 15 anos, eles encontraram que a mortalidade por câncer de próstata detectado pelo PSA, porque é diferente do estudo escandinavo, né, do SPCG4, que foi um estudo que basicamente pegou pacientes, aquele estudo comum, o estudo primeiro inicial, que mostrou diferença de mortalidade para prostatectomia radical, melhor resultado com a prostatectomia radical, eram pacientes detectados por TOC, uma doença mais agressiva. Nesse grupo de pacientes com doença detectada pelo PSA, a mortalidade por câncer de próstata permanecia baixa, independente se eles tinham sido tratados ou tinham feito apenas acompanhamento ativo. E que, obviamente, então, isso não reduz a mortalidade por câncer de próstata. Bom, esse aqui é o primeiro estudo que eu queria comentar, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre ele. E, na sequência, o último agora publicado em outubro, acho que esse aqui é um pouco mais até diferente. O outro a gente já tinha tido a primeira publicação, esse aqui é o mais importante aí, em termos de mudança aí de alguns conceitos que a gente tem, o que eu tinha, pelo menos, em oncologia, que foi o EMBARC, o estudo que usou enzalutamida mais leuprorelina nos pacientes que tinham recorrência bioquímica pós-tratamento local. Então, foi publicado no New England em outubro, ele já tinha sido apresentado na AUA também esse ano, e basicamente o que eles fizeram foi randomizar pacientes com recidiva bioquímica, né? Então o PSA tinha que estar acima de 1 após a prostatectomia radical, acima de 2 após a radioterapia, tinha que ter um tempo de aplicação curto, porque eles explicam isso até na introdução do artigo, que esse grupo de pacientes eles têm um risco maior de morrer por câncer de próstata, porque pacientes que têm um tempo de aplicação maior, esses caras vão embora e não vão acabar falecendo da doença. Então, esses pacientes com tempo de aplicação do PSA curto, eles iam ser randomizados, então, para enzalutamida mais leuprorelina, placebo leuprorelina, ou enzalutamida como monoterapia. Se o paciente atingisse um nadir de menor que 0,2 de PSA, na semana 36, eles podiam parar o tratamento e só ser reiniciado se o PSA subisse, a partir de 5, se fosse a prostatectomia radical, ou se ele tivesse feito radioterapia a partir de 10. E os endpoints primários, o primeiro aqui para enzalutamina mais leuprorelina versus leuprorelina sozinha, basicamente sobrevida livre de metástase. E aí o restante de todos os endpoints secundários. Bom, eles tinham 1.800 pacientes que eram elegíveis, randomizaram 1.060 pacientes, 350 basicamente para cada um dos 3 grupos. Teve um monte de pacientes que descontinuou, enfim, no final, 200 pacientes, 150, 200 pacientes em cada grupo que terminaram e continuaram o tratamento, mas aí o tratamento foi, a análise foi feita em intenção de tratamento, então o número total é de 350 para cada braço. Então, a gente tem aqui um número de pacientes, uma idade média mediana de 69 anos. A gente tem aqui um dado interessante que 50% ou 70% dos pacientes tinham um doubling time menor do que 6 meses, doubling time curto, embora o mais grave mesmo esteja aqui, com menos de 3 meses, isso em torno de 20% dos pacientes. 30% dos pacientes já tinham feito algum tipo de terapia hormonal, isso era permitido se eles fizessem principalmente junto com a radioterapia,
E a terapia inicial era que de metade dos pacientes tinha feito, 75% na verdade dos pacientes tinha feito prostatectomia radical, com ou sem radioterapia de resgate, mas basicamente 70%, 75% dos pacientes tinham feito prostatectomia radical. Então é um estudo basicamente para estudar, ou preferencialmente para estudar a recidiva bioquímica pós-prostatectomia radical, que a gente sabe que tem recidiva, 20% a 30%, 40% dos pacientes vão ter recidiva bioquímica. E o que acontece com esses pacientes? A gente sabia que os pacientes com termo de duplicação curto tinham alguma chance de morrer de câncer de próstata numa velocidade mais rápida, e aí apareceu esse estudo para a gente estudar o que fazer. Bom, esse gráfico de cima é o gráfico do endpoint primário, que é metástase free survival, né, sobrevida de metástase para o grupo que fez antes da lutamida mais leuprorrenina versus leuprorrenina sozinho, e vocês vejam aqui a diferença entre os grupos, bastante razoável, em torno de 16% entre os grupos, um hazard ratio de 0,42, 60% de redução, P significativo, tudo bonitinho, do jeito que tem que ser. Só que a gente lembra isso que é em 5 anos de segmento, né? Então, a gente está falando de paciente que fez a prostatectomia radical, fez a radioterapia aqui, 5 anos depois, 87% não tinha metástase e versus 71%. Quando comparado com a monoterapia é um pouco pior do que a terapia combinada, 80%, mas ainda assim melhor do que a leuprorelina isolada para tratamento. Mas, de qualquer forma, significativo do ponto de vista estatístico. Então, o endpoint primário foi atingido, endpoints secundários, a princípio, começaram a aparecer. Quando a gente pega aqui o forest plot, mesma coisa, né? Praticamente todos os subgrupos eles se beneficiam, né, do tratamento combinado de enzalutamida versus a leuprorelina. A sobrevida global, apesar de ter dado um P significativo, eles fizeram uma série de testes, você faz estatístico para chegar à conclusão se é mesmo real ou não esse resultado, e eles estimaram que o P tinha que ser menor que 0,0001. Isso aqui ainda não é, o dado é imaturo, não dá para tirar conclusão, mas a gente vê que tem uma tendência a ser positivo. Metástase, obviamente, positivo, tempo para castração resistente, enfim, primeiro sintoma esquelético, o tratamento combinado parece ser melhor. Temos de efeitos colaterais, um pouquinho pior em termos, né, nesse caso de efeitos colaterais, né, você adiciona uma droga a mais, mas nada que seja muito, muito ruim. Quando você pega a enzalutamida monoterapia, a mesma coisa, um pouquinho menos evidente em termos de alguns desfechos, porque, obviamente, é um tratamento menos poderoso, digamos assim, para tratamento de metástase nesse caso. Aqui uma coisa interessante são os efeitos colaterais, né? Basicamente, todos eles tiveram o mesmo número aqui. Se a gente olhar, tem pouca diferença entre eles em termos de qualquer evento colateral. Mas o que tem de interessante é que, assim, principalmente o grupo que fez monoterapia isolada com enzalutamida tiveram queixas de ginecomastia, dor na mama, dor no mamilo, muito acima, mas muito acima do que os outros dois grupos que usaram enzalutamida ou não no tratamento. Realmente eu desconhecia esse fato da protetora aí, talvez, da leuprorelina em termos desses sintomas para esses pacientes, mas o fato que quem fez a enzalutamida sofreu um pouco mais aí com esses sintomas. Nada de muito grave, mas é alguma coisa que a gente tem que ter em mente, principalmente se a gente for começar a pensar em usar nos nossos pacientes. O restante, muito próximo aí do que a gente já conhece dos medicamentos. As conclusões do trabalho é que, obviamente, para pacientes de alto risco com recidiva bioquímica, pós-tratamento local, a enzalutamida mais a leuprorelina diminuiu a sobrevida, melhorou a sobrevida livre de metástase desses pacientes com um hazard ratio de 0,42 em todos os subgrupos, de forma muito clara e que tem aí uma tendência ainda à melhora da sobrevida global na análise interina. Esse estudo continua e provavelmente deve confirmar essa resposta a longo prazo. A enzalutamida monoterapia também mostrou um resultado de melhora da sobrevida livre de metástase de outros endpoints secundários e uma tendência também à melhora da sobrevida global, sem grandes efeitos colaterais em nenhum deles e que eles, segundo os autores, isso aqui foi a apresentação deles no congresso, que a enzalutamida em combinação com o ADT deve ser aprovada ser o potencial novo padrão de tratamento para os pacientes com recorrência bioquímica de alto risco. Bom, esses eram os dois artigos que eu queria apresentar.
e aí eu deixo para vocês para discutir alguma coisa aqui desses artigos. Excelente, Cláudia. Assim, acho que o embarque foi um estudo muito, muito comentado, vem causando muito, né, assim, euforia aí para esses pacientes, né, de mais alto risco, né, que tem doubling time mais acelerado, né, e assim como os pacientes do cenário N0, né, porque você vai tratar um paciente que não tem metástase, né, porque é um doente potencialmente mais grave, né, esses que têm tempo de duplicação mais acelerado. Então, acho que sim, não temos ainda aprovação dessa droga, né, pelas agências regulatórias, mas eu tenho visto bastante gente já, né, assim, tentando já prescrever enzalutamida nesse cenário. Me parece que, né, que os dados são bem relevantes aí para um subgrupo de pacientes. Eu acredito que sim, acho que para esse grupo, acho que o grande diferencial aqui realmente é o tempo de duplicação, né? Você tem um tempo de duplicação mais curto, e É. realmente aí faz diferença você adicionar aí a droga. Fica a dúvida se vale a pena considerar algum momento só usar a monoterapia, né? Mas enfim, isso é uma discussão que vai se prolongar por muito tempo ainda. Não sei se vai ter resposta. Só deixa o seu negativo do estudo aí. Eu Fale. achei interessante, mas tem dois pontos que, para mim, derrubam muito o estudo, né? O primeiro, eu acho mais óbvio, né? Não tem PET de PSMA, né? E aí, você sabe que essa população, cada vez menos a gente acha com frequência, né? Na maioria das vezes, para pós-radioterapia, nadir mais dois, né? Quase que todos os pacientes nadir mais dois a gente acha a recorrência no PET. Então, provavelmente eles já eram metastáticos, a gente só não tratou eles da maneira talvez adequada. É a mesma coisa do cenário M0, né? Sim, sim. É que o M0 é resistente, é sensível à castração, provavelmente vai sumir, vai ficar uma porcentagemzinha minúscula, né? Porque o PET vai pegar esses pacientes a maioria das vezes. Então, esse estudo no teu PET, lógico, é questão de época, etc. Mas hoje, talvez na prática, a gente vai fazer PET para a maioria desses pacientes, e a maioria vai ser metastática, a gente deve tratar de forma adequada. E o segundo ponto que me incomoda nesse estudo é que um quarto dos pacientes só fizeram cirurgia e não foram resgatados, né? Então, 20 a 25%, dependendo do grupo, fez só cirurgia. E aí eles receberam um tratamento sistêmico e nunca fez uma radioterapia de resgate, ou um PET seguido de radioterapia de resgate. Então, também esse é outro ponto que me incomoda um pouquinho nesse estudo, né? Mas o PET acho que talvez seja o mais significativo aí. É engraçado, esse estudo, embora esteja publicado no New England, teoricamente passou por revisores do mais alto gabarito, né? Tem umas coisas interessantes. Por exemplo, você pega sobrevida livre de tratamento de quimioterapia, ele tem o nome, né? Agora me fugiu o nome que eles colocam. Antineoplásico, acho que foi assim que eles colocam. E aí eu fico pensando, se deu 70%. Mas, porra, se deu 70%, isso para o grupo que fez, que tomou o remédio. E deu 80% para o grupo de sobrevida de metástase, como é que você faz terapia neoplástica? Tem 10% aí que tomou remédio de graça, né? E são os dois grupos que dão uns 10% de diferença, mais ou menos. Aí você começa a ver que. E não há um comentário na discussão sobre isso. Aliás, a discussão do artigo. Normalmente eu não leio discussão de artigo, né? Para os presidentes que estão assistindo, eu não leio. A opinião é minha, a opinião do autor eu deixo para lá. E esse eu fui ler. Porque eu queria ver o que ele falava sobre essas coisas. Assim. Ele não fala. Esse negócio do PET, mal e porcamente, não fala. Não fala sobre eu não tinha parado para pensar nos 25% aí de pacientes que 25% dos pacientes que não fizeram terapia de resgate. Não fala. Ele fica discutindo complicações que ele mesmo comenta que não tem grande diferença na apresentação dele. Ou seja, embora o achado seja muito bom, mas o artigo em si ele é muito pobre em termos de discussão científica, sabe? Eu achei de uma qualidade. O artigo é ótimo, o resultado é fantástico, é maravilhoso. Mas que o artigo está bem aquém do ideal do ponto de vista científico e tal. Mas enfim. Tá. Então, eu vou apresentar, que nem o Bernardo, eu também vou apresentar as melhores apresentações de 2023. Na verdade, 2023,
né, pelo menos para a oncologia clínica, foi o ano do tratamento dos carcinomas uroteliais, né? Acho que foi um ano muito importante aí para o tratamento do câncer de bexiga. Eu trouxe esses três artigos, né? O EV302 já está publicado, acho que a corte K também já está publicada, o TO também. Vou começar pelo TOR, né, um estudo que avaliou o papel do erdafitinib. O erdafitinib, a gente sabe, é aquele inibidor oral de tirosinoquinase, né, direcionado contra os pacientes que têm mutação ou fusão do FGFR, né. Então, o estudo TOR, a gente já sabia, né, do papel dessa droga baseada nos estudos de fase 2. A gente tinha grande dificuldade, né, em prescrever, porque era um estudo de fase 2, e aí, finalmente, agora na ASCO foi apresentado o TOR, né, esse braço 1 do TOR, que avaliou o ERDA versus quimioterapia em pacientes com carcinoma urotelial metastáticos que tivessem a fusão ou mutação do FGFR. Então, foi avaliada, os pacientes tinham que ter tomado um anti-PDL1 prévio, né, e uma ou duas linhas de terapia sistêmica prévia. E, claro, tinham que ter a mutação ou fusão de FGFR. Eles eram randomizados para receberem o erdafitinib na dose de 8 miligramas e poderia subir essa dose até 9 miligramas, a depender da tolerância do paciente, versus quimioterapia, a escolha do investigador, que era docetaxel ou vinflunina. Endpoint primário, sobrevida global, e secundário, sobrevida livre de progressão, taxa de resposta e segurança. Então, eu assinalei aqui umas características que eu considero bastante importantes, né? A questão do PDL1, vejam que a maioria dos pacientes tinham PDL1 negativo, tá? Ou PDL1 inferior a 10%, não negativo, mas PDL1 baixo. E uma coisa que eu acho bem interessante desse estudo, a grande maioria dos pacientes tinham feito pelo menos 2 linhas de tratamento prévio. Então, eram pacientes já politratados, e a gente sabe, né, quando a gente está considerando câncer de bexiga, né, uma doença grave, uma doença que muitas vezes os pacientes não passam para a segunda, terceira linha de tratamento. Então, é bem interessante, né, onde a gente chegou aí no tratamento do câncer de bexiga. Então, esse aqui foi o endpoint primário do estudo, né, uma redução do risco de morte da ordem de 36%, né, versus a quimioterapia, um hazard ratio de 0,64, e baseado nesse achado, né, houve um crossover, os pacientes que estavam no grupo da quimioterapia acabaram recebendo aí o erdafitinib por uma questão ética. Então, a maioria dos pacientes, né, dos subgrupos analisados, dos que tivessem mutação ou translocação ou mutação, independente se o ECOG era 0, 1, o 2 ultrapassou um pouquinho a linha, mas se os pacientes tinham feito uma ou duas linhas, se beneficiaram, e os pacientes, claro, que tinham metástase visceral, eles tinham um ganho aí até um pouco maior. Enfim, todos os subgrupos parecem ter se beneficiado. Aqui a sobrevida livre de progressão, então dobrou aí com o erdafitinib para os pacientes, né, que já tinham recebido imunoterapia prévia, com uma redução aí do risco de progressão ou morte de 42% versus a quimioterapia, uma taxa de resposta bastante superior, né, de 45% versus 11%, favorecendo os pacientes do erdafitinib. E eu acho que o grande desafio, né, dessas novas drogas que vem surgindo realmente é segurança e manejo de efeitos adversos. A gente não está acostumado a manejar hiperfosfatemia, né, diarreia, estomatite. Eu tenho visto né, do pessoal que tem usado mais o erdafitinib, que talvez a dose de 8 miligramas seja mais tolerável aí para hiperfosfatemia do que a dose de 9 miligramas, né? Mas, enfim, a gente não pode negar que é um evento adverso novo e que a gente precisa aí passar por essa curva de aprendizado para conseguir tratar melhor os pacientes. Alto índice de diarreia, acima de 50%, estomatite aí chegando a quase 50% também. Então, assim, realmente superior à quimioterapia. Então, isso aí a gente vai precisar aí entender como é que maneja da melhor forma para o paciente. Mas as conclusões, né, uma droga que estendeu a sobrevida global no carcinoma urotelial avançado, com alteração de FGFR, após um tratamento prévio com anti-PD1 ou anti-PDL1, com uma sobrevida aí mediana de 1 ano, com a redução do risco de morte em 36%, né, em relação à quimioterapia,
e esse benefício de sobrevida global foi consistente em todos os grupos, necessário curva de aprendizado aí, né, pessoal, em relação aos eventos adversos novos. Um outro estudo bem importante que foi apresentado na ASCO foi essa atualização aí de 4 anos do estudo EV103. O estudo EV103 foi um estudo de escalonamento de dose, na verdade, né? Então, eles avaliaram um estudo de fase 1/2, tá? Eles avaliaram o escalonamento de dose do enfortumab com pembrolizumab em primeira linha para pacientes que eram cisplatina inelegíveis, carcinoma urotelial metastático. Então, apresentaram aí o segmento de 4 anos dessa coxa. Então, só para explicar, esses estudos, né, de fase 1/2, eles vão, então, estudar qual que é a dose ideal, né, que não é tóxica, e que que aparentemente o paciente tem benefício. Então, chegar numa dose ideal, né, para conduzir, então, para que essa dose vá para o estudo de fase 3. Então, essa foi a coorte A do estudo, foi escalonando, né, foi aumentando, então, começou com 5 pacientes, aí chegou na coorte A com 40 pacientes, e eles chegaram na dose aí de 1,5 miligrama por quilo, D1 e D8, no enfortumab, né, só esclarecendo, o enfortumab é uma droga, mecanismo novo de ação de uma droga, uma quimioterapia ligada ao anticorpo, e esse anticorpo se liga, né, à nectina 4, que é uma proteína presente na grande maioria das células uroteliais, e aí esse complexo entra para a célula, e dentro da célula a droga é liberada para ação. Bom, então, aí a coorte A foi isso, e o endpoint primário era avaliar os eventos adversos, anormalidades laboratoriais, e endpoints secundários, taxa de resposta, duração de resposta, taxa de controle de doença, sobrevida livre de progressão. Então, aqui eu marco as coisas que eu considero importantes. Vejam, 84, quase 85% dos pacientes tinham doença visceral. Então, pacientes realmente graves, com doenças avançadas aí nesse estudo de fase 1/2. Só 15% aí dos pacientes tinham apenas doença linfonodal. E aí a gente confirmou, e esse estudo confirmou uma taxa de resposta da ordem de 73%, uma alta concordância, né, do estudo aí com o grupo avaliador, né, a investigação independente por BIC. Então, realmente confirmou aí uma taxa de resposta bem alta aí, parece que, né, a gente já sabia isso, e essa combinação realmente é muito, muito intensa aí, tem uma ação muito sinérgica aí para os pacientes com câncer de bexiga. Então, a gente viu uma redução aí do risco de progressão, né, de 41%, e 41% dos pacientes estavam livres de progressão em 2 anos, né? Realmente é um número muito, muito interessante quando a gente pensa em câncer de bexiga, uma mediana aí de 12 meses, né, de sobrevida livre de progressão, e a sobrevida global excedendo 2 anos, né, assim, também realmente um resultado muito, muito, né, importante, inédito aí, em câncer de bexiga. E os eventos adversos, né, a grande maioria, reações de pele, né, reações racha maculopapular, e alergia, né, bastante alergia, neuropatia periférica também a gente vê bastante, com enfortumab, e desordens oculares, e aí junta, né, com os efeitos colaterais do enfortumab, da imunoterapia, do pembrolizumab. Então, mais uma vez, aí trazendo a questão da necessidade do oncologista aí de aprender a manejar os efeitos colaterais dessas drogas. Então, nesse escalonamento de dose desse estudo EV103, da coorte A, esse perfil de segurança foi administrável. Em 4 anos de segmento não foram observados novos eventos adversos, né, diferente
daqueles que a gente já conhecia, né, do enfortumab e do pembrolizumab. Então, foi-se comprovada essa eficácia clinicamente significativa, né, com taxa de resposta elevada, aí, da ordem de 73%, com respostas duradouras e sobrevida mediana superior a 2 anos, e com base, né, nessa coorte A e na coorte K, a Anvisa aqui no Brasil aprovou essa combinação para esses pacientes aí inelegíveis à cisplatina no mês passado. Então, acho que isso trouxe realmente grande esperança aí para a comunidade que trata essa doença. A coorte A do estudo, bom, então, como eu disse, a coorte K, a coorte K, agora eu vou falar da coorte K. A coorte A, então, trazia 40 pacientes, e aí o que se fez foi uma expansão, né, da coorte A, então entraram mais aí 110 pacientes, e o que se chamou de coorte K, né? E aí o endpoint primário já foi confirmar essa taxa de resposta, né? E secundários, taxa de resposta pelo investigador também e por BIRC, né? E sobrevida global, sobrevida livre de progressão, duração de resposta, e conforme os pacientes da coorte A. Então, aqui a gente viu aí que 91% desses pacientes tiveram redução de tumor, tá? E aí uma taxa aí de resposta de 64%, né, quando se expandiu a coorte para 150 pacientes, uma taxa de resposta aí bem elevada, principalmente quando a gente lembra o que a gente tinha no passado, né? Então, em relação aos eventos adversos, né, nada diferente, fadiga, né, 28%, se a gente lembrar que todos os estudos de imunoterapia trazem uma taxa aí de fadiga da ordem de 30%, não foi diferente daquilo que a gente já conhece. Então, parece que né, essa combinação, como eu disse, é muito cinética, e acho que chegou para ficar, né? Já tem gente aqui no Brasil prescrevendo aí com base nessa aprovação no mês passado que a gente teve aqui da Anvisa. E teve essa apresentação também da ASCO, eles falaram, sempre falam isso, né, muito claramente. A gente sabe que a gente não deve fazer essas comparações, mas todo mundo faz, né? Então, o que a gente tem hoje para o cenário de cisplatina inelegível é isso. Então, a gente chegou aqui com essas coorte K e coorte A, aí numa sobrevida global, né, chegando a 26 meses. Bom, o Keynote 302, né, um estudo também muitíssimo importante, né, esse estudo foi apresentado agora na ESMO 2023, em Madrid, estudo que foi aplaudido, assim, né, foi muito bonita a apresentação dele na plenária, porque ele avaliou o enfortumab em combinação com pembro versus quimioterapia para aqueles pacientes que eram elegíveis a toda e qualquer platina, fosse carbo ou fosse cisplatina, tá? Então, os pacientes, então, recebiam né, essa combinação, né, aí por no máximo 35 ciclos aí do pembrolizumab, 2 anos de tratamento, eles continuavam depois disso, o pembrolizumab versus quimioterapia, que poderia ser cis ou carboplatina, e a gemcitabina. O endpoint primário, sobrevida livre de progressão, sobrevida global, e endpoint secundário sobre taxa de resposta, né, tanto pelo investigador quanto pelo comitê independente. Então, aqui, só trazendo as coisas que eu acho, né, importante da gente discutir aqui, 60 e 70%, né, de pacientes de trato baixo, 30% a gente tinha todas aí os tumores, todas, né, anatomicamente, aí trato alto, trato baixo representado. 54% desses pacientes eram cisplatina elegíveis, né, e a gente tem aí metástase visceral em quase 70%, um pouco mais de 70% em ambos os braços, né? Então, realmente muito interessante isso, né, a gente lembrar que são pacientes realmente mais graves aí, avaliados. Vou tirar meu vídeo, com bateria super baixa. Então, aqui, sobrevida a nível de progressão, a gente vê aí um risco de progressão, de morte da ordem aí de 55%,
aí dos pacientes que receberam a combinação de tratamento. Vejam que isso foi quase dobrado, né, para os pacientes que receberam combinação de tratamento versus os pacientes que recebiam apenas a quimioterapia, né? Isso, tanto na avaliação de 12 meses quanto na avaliação de 18 meses. Então, isso realmente acho que isso marcou aí, né, realmente essa apresentação, porque realmente isso é bem impressionante aí quando a gente está falando de câncer de bexiga. E aqui, sobre a análise, né, da sobrevida livre de progressão, só para mostrar que todos os subgrupos avaliados foram beneficiados aí com a estratégia, né, de enfortumab com o pembrolizumab. Sobrevida global, né, como eu disse, uma redução aí do risco de morte da ordem de 53%, né, realmente muito, muito impressionante, né, com hazard duration de 0,47. E em relação aos subgrupos, né, tanto na análise de subgrupo, tanto os pacientes que foram cisplatina elegíveis, quanto cisplatina inelegíveis, né, aqueles que eram elegíveis só a carbo, todos esses subgrupos se beneficiaram, independente também do status de PDL1, se acima ou abaixo de 10%. Aqui, a análise de subgrupo para a sobrevida global, então a gente vê que é uma coisa muito impressionante, né? A gente não vê nem aproximação aí com a unidade, parece que realmente houve um benefício aí de todos os subgrupos, independente do PDL1, independente de ser ou não ser elegível a cisplatina, se era trato alto, trato baixo, e independente de metástase visceral ou não. Uma taxa de resposta de 67%, quase 70%, né, de taxa de resposta, assim, muito impressionante, realmente. Lembrando que isso aqui é um estudo de fase 3, tá? Em relação ao evento adverso também, nada diferente daquilo que a gente já falou antes, quer dizer, neuropatia sensorial, prurido, alopecia, arraste, né, bastante evento de pele, realmente. Então, né, a gente precisa manejar, saber manejar esses eventos, saber estratificar qual é o grau, né, da lesão para você conseguir tratar. Tem todo um guideline, um protocolo a se seguir, né, quando a gente está falando de enfortumab, de rash cutâneo pelo enfortumab. Aqui, mais ou menos, falando desses eventos adversos, 68%, quase 70% dos pacientes vão desenvolver rash cutâneo, então, né, a gente precisa ter muita atenção para isso. Mas, de qualquer forma, pela primeira vez, a platina ela foi superada em sobrevida global para esses pacientes com carcinoma músculo invasivo, não tratados anteriormente, virgens de tratamento. E o enfortumab com pembro mostrou uma melhora estatisticamente significativa, né, na eficácia em relação à quimioterapia, um hazard duration de 0,45 para sobrevida de progressão e 0,47 para sobrevida global, né, isso foi quase duplicado em relação ao braço controle da quimioterapia. Vamos precisar aí dessa curva de aprendizado em relação ao manejo dos eventos adversos. Então, eu agradeço e aí a gente pode discutir. Muito bem, Silvana, muito abrangente, né? Pegou aí os principais coisas, tem muita coisa, né, na verdade. Acho que do ponto de vista de tratamento de metastático e para tumor urotelial realmente está sendo uma revolução, né, na oncologia. A gente já comentou isso aqui anteriormente, o EV realmente me deixa extremamente empolgado com a possibilidade de algo realmente superior à cisplatina. Claro, não é só o IV mais a combinação, mais pembro, enfim. Mas, enfim, Então, a agora a mudança gente tem de que esperar para ver. Porque eu sempre vi a cisplatina com bons olhos, né? Sempre deixei isso muito claro, mas realmente agora a coisa está mudando bastante, deixando de ser o que era para mudar, e acredito que até com um perfil de toxicidade um pouco melhor. O que você, como oncologista, me fala sobre isso? Como é que você enxerga isso agora? Você fala em relação ao sequenciamento, eu acho que, assim,
Veja, Acabou a cisplatina? hã? Não, acho Acabou a que cisplatina? eu acho que não, né? Vai ter um perfil de paciente talvez pequeno, né? Que não possa usar imunoterapia, que vai ter um rash grave, e que vai ter contraindicação ao uso do enfortumab, né? É muito caro, a gente não pode esquecer dessa toxicidade, tá? Mas eu acho que com esse número, para cisplatina, para o cenário cisplatina inelegível, para essa população, essa combinação foi aprovada baseada num estudo de fase 1/2. Você imagina um estudo de fase 3 trazendo esses números que trouxeram, né, e quase dobrando a sobrevida global e a sobrevida de progressão. Eu acho que não tem como não aprovar. Eu acho que a grande questão vai ser como organizar os recursos, né, Cláudio? Porque a gente já falou sobre isso em outras aulas. Está ficando muito caro o tratamento dessas doenças, né? Mas realmente eu acho que esses estudos mudam aí o cenário né, completamente o cenário aí do tratamento e o prognóstico desses pacientes. Então não tem como não aprovar baseado nesses números. Como você vai pagar essa conta que eu não sei? Aí é uma pergunta que eu não sei te responder. A gente pode discutir isso numa aula específica. Pagamento, não sei como é que vai financiar, realmente é uma matemática que está difícil de encontrar uma solução. Bom, acho que, Bernardo, você quer fazer algum comentário? Não, acho que é isso. A gente discutiu bastante também esse ano, né? Acho que o principal ponto é o financiamento, né? Como vai sustentar isso daqui para frente, mas ó, o benefício eu acho que está bem claro. Esse último É estudo incontestável, né? foi incontestável. É. Maravilha. Então, acho que pelo adiantado da hora aí, a gente pode encerrar. Silvana, muito obrigado. Foi um prazer Obrigada, estar com você esse ano. obrigada, Bernardo, Bernardo, mesma coisa. Estar com parceria. você aí durante o ano aqui. Muito obrigada. Ano que vem, provavelmente voltamos com um formato diferente, mas de qualquer forma, eu agradeço a todos que estiveram com a gente durante o ano assistindo. Quem participou, o Bernardo, a Silvana, que obviamente ajudaram aí nesse projeto. O Thiago, que não teve com a gente esse ano, mas que, de uma certa forma, está presente junto na nossa cabeça aqui, na ideia inicial, pelo menos. Para finalizar, eu queria só agradecer novamente as empresas que apoiaram esse ano, as telas, a Baia, a Ipsen, a MSD e a AstraZeneca. Sem elas, obviamente, a gente não teria conseguido fazer. Então, muito obrigado, Feliz Natal a todos, para aqueles que eu não vou vê-los. Bom 2024, espero revê-los todos em algum momento do ano que vem. Um abraço, tchau. Obrigada, pessoal.